E aí, galera da bola? Bem-vindos a mais um rolê histórico aqui comigo. Eu sou o Fergus e você está no canal Futebol Atemporal. Prepare-se para dar um giro de 100 anos atrás e mergulhar no futebol brasileiro de 1923. Tudo isso? Uma época onde o esporte dava seus primeiros passos rumo à glória, mesmo em meio a desafios sociais. Imagina lá, campos de terra, jogadores sem contratos bilionários e uma paixão que começava a ferver. Os times daquela época eram tipo o nosso time da pelada, sabe? Nada de mordomia. Os jogadores dividiam a bola com seus trampos e estudos, uma mistura de craques e gente como a gente correndo atrás da redonda. E quem dominava o pedaço? No Rio de Janeiro, os times como Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco da Gama reinavam. Nessa época, o Rio de Janeiro era o centro das atenções e o Campeonato Carioca era o torneio que abalava as estruturas. Em 1923, o Vasco da Gama chegou chegando e levou o título carioca, marcando história e dando um chega pra lá no preconceito. Sim, porque eles eram o time da diversidade, com uma mistura de jogadores brancos e mulatos que rompiam as barreiras da discriminação. E não foi só isso não, tivemos a criação da Liga Carioca de Futebol, uma revolução que tirou o esporte da zona de lazer e transformou os boleiros em profissionais, causando altos bafafás e debates de bar. Corinthians e Palestra Itália, atual Palmeiras, estavam com tudo. Ué, mas eles já eram rivais há 100 anos? Pois é, a rivalidade é antiga pra caramba. E nesse ano, eles protagonizaram uma confusão doida que até hoje a galera comenta. A briga pelo título paulista foi tensa, e o Palestra deu uma de... e nem apareceu pra jogar contra o Corinthians, entregando os pontos e dando o título de mão beijada para o rival. Só que essa atitude inusitada ficou marcada na história, e o Corinthians comemorou o bicampeonato de um jeito que ninguém esperava. E aí, gostando desse rolê no tempo? Se sim, já deixa o seu like para dar uma força pro nosso canal. E quando o assunto era ficar por dentro das notícias do futebol, não era só dar uma olhada no celular não, até porque o celular nem existia. Torcedor da época pegava o seu jornal de todo dia para ler as últimas do mundo da bola. Quem aí se imagina indo comprar o jornalzinho para conferir os resultados, notícias e dias dos jogos? As transmissões de futebol na TV ainda não existiam. Então se você quisesse assistir o seu time no estádio, não pense que eles eram high-tech. Nada de telões, era a natureza que iluminava o rolê. Se o jogo se prolongasse até o fim da tarde, os jogadores e torcedores teriam que lidar com a escuridão mesmo. Que viagem é essa, velho? E quando chovia? Era barro pra todo lado. Os gramados não eram tão bem cuidados como hoje em dia. E a cobertura nos estádios? Nunca nem vi. A maioria deles não tinha. Então o lance era trazer seu guarda-chuva e torcer pra não ficar gripado. Pelé, Garrincha, eles meio que não existiam ainda no mundo do futebol. O jogador mais conhecido e craque da época foi o Arthur Friedenreich, também conhecido como El Tigre. O cara era puro estilo, mitava com dribles marotos e mandava a bola pra rede como ninguém. E tem mais, ele foi peça fundamental na conquista do primeiro título internacional da seleção brasileira, na Copa América de 1919. O miserável é um gênio! E olha que os registros da época não são tão precisos quanto hoje, então a contagem exata de gols é uma verdadeira bagunça. E o Brasileirão? Ainda não existia também. O lance era o Campeonato Brasileiro de Seleções Estaduais, um rolê entre os estados para ver quem era o rei da cocada preta. O pessoal do Paulistão levou o título esse ano. Ah, é legal citar também que nessa época nasceram os clubes tradicionais, tipo o Avaí Futebol Clube e o Sampaio Corrêa, hoje abalando na segundona. Ao olharmos para o futebol brasileiro atual, é fascinante ver como esse esporte evoluiu e se tornou uma potência mundial, com clubes brasileiros conquistando títulos internacionais e revelando alguns dos maiores talentos do futebol mundial. A história do futebol brasileiro, em 1923, é a raiz de uma trajetória de sucesso e glórias, que continuam a ser inscritos até hoje. Das peladas no barro até os craques dos gramados de hoje, a gente evoluiu, mas a paixão pelo esporte tá no DNA. Se curtiu essa viagem, bora dar um like e compartilhar com a galera que se amarra em futebol e história. E, é claro, se não é inscrito ainda, dá uma chance pra gente e cola aí pra ficar por dentro do nosso conteúdo, beleza? Valeu por assistir e até a próxima jogada!